Olhe, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus nosso Senhor, aquele lá de cima, não é? Aquele que morreu, mas agora vive e vem nos buscar. Amém? Nós vamos trazer hoje uma palavra, a palavra de Deus, que tem por título em 2 Pedro, capítulo 1, olha, capítulo 1, são 3 versículos. Capítulo 1 de Pedro, 2 Pedro, a segunda carta de Pedro às igrejas, do 13 ao 15. Mas antes vamos dar graças a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede, a mim e a todos vocês que estão me ouvindo, me assistindo, a todos os nossos familiares. Graças a Deus estamos todos em paz. E vamos fazer o exame de consciência para ver se realmente nós estamos desfrutando dos frutos do Espírito Santo de Deus. Fé, amor, alegria, bondade, benignidade, generosidade, virtuosidade, que é o nosso comportamento que agrada a Deus, da forma que Deus quer que nós andemos neste mundo. Esperança na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para subirmos com Ele para o seu reino de glória. Da fé que nada fizemos para merecermos a salvação, mas Deus, nosso Santo Pai Celeste, nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, sabe o que significa? Não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que deu a vida dele por nós, pela nossa salvação, nós não valíamos nada, nós éramos mortos, espiritualmente mortos para Deus, vivos para o mundo de horror. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos deu vida eterna. No seu sepultamento, na sua morte de cruz, Ele levou o nosso sofrimento e morreu a nossa morte. Nós não vamos morrer mais, meus amados irmãos, porque a morte para o pecado, Jesus já levou no corpo de carne dele. Hoje nós temos vida e vida eterna. Andemos nos caminhos de Deus. Andemos como Jesus andou. Soframos como Ele sofreu, com paciência. Vivermos uma vida abençoada, uma vida santa, santificada, não é? Em Cristo Jesus, nosso Senhor, somos mais que vencedores. O inimigo não nos toca, porque nós temos aqui na nossa testa o selo do Espírito Santo de Deus. O diabo faz de tudo para selar, principalmente agora no final dos tempos, a igreja, a única igreja que Jesus tem, aquela que tem a Ele como pedra fundamental, como cabeça, o pai da igreja, o padroeiro da igreja, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. Aquela igreja que se disser que tem outro senhor ou alguma senhora, ela não pertence ao Deus verdadeiro. Ela é uma ilusão. A igreja verdadeira é aquela pela qual o próprio Deus derramou seu sangue por ela, porque é um só, é um Deus de Deus triuno.
Quem morreu na cruz? Nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em Atos dos Apóstolos 20, 28 por diante, diz a igreja pela qual Deus, o próprio Deus, derramou seu sangue por ela. A igreja é preciosa, nós somos preciosidade para Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a raridade. Mas o mundo conhece. Quem é de Jesus, ele pratica a virtuosidade. Não por obrigação, não por idolatria, nem para nos mostrarmos ao mundo que somos melhores que os outros, de forma nenhuma. É pelo estilo de vida que Deus nos faz reconhecermos que hoje nós somos pessoas importantes, tão importantes que vamos dar testemunho ao mundo sobre nosso Senhor Jesus Cristo, que o que Ele fez por nós, Ele morreu uma vez só e valeu para sempre. Para que nós não levemos na graça, no gracejo, como muitos estão fazendo aí. O Jesus da cruz é a prova da derrota de Deus, do fracasso de Deus. É Satanás, o homem da perdição, que diz isso, viu? O homem do pecado, o filho da perdição. Nós cremos que Jesus morreu na cruz. Nós não vimos, mas nós cremos. Por isso que nós somos filhos do pai Abraão. Nós não temos mais nada a ver com o nosso pai que nos levou ao pecado, né? Pela desobediência a Deus. Adão e Eva. Hoje nós somos filhos de Abraão e Sara. São nossos pais adotivos, não é? Porque nós temos a fé de nosso pai Abraão. Ele não viu, mas ele creu. Então nós estamos aqui, meus amados irmãos, para falarmos dessa grandeza de Deus, viu? Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho amado. Deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. E dá a prova aqui neste mundo. Por que é que nós reconhecemos quando o irmão da gente está praticando alguma coisa que agrava a Deus? Porque nós já estamos lendo, meus amados irmãos, nós estamos já cientes do que é bom e do que é ruim. E se nós praticávamos e deixamos, é porque hoje nós somos novas criaturas. Reconheçamos isto. Não é para nos engrandecermos e humilharmos ninguém, mas é para dizer, eu posso dar um conselho, porque eu tenho a prova. E convido aquele irmão ou aquela irmã que estiver ou falando aquela palavra que não deveria ter falado, ou praticando o mal que Deus não se agrada, não é? Então nós chamamos a atenção, minha filha, não faça isto, você está fazendo isso porque você não sabe que Deus, Ele amaldiçoa os maus costumes, não é? Nós temos que levar uma vida, não por obrigação forçada, não, por amor, a palavra de Deus. E Jesus nos mandou que nós guardássemos os mandamentos de Deus. Jesus até resumiu em 2, mesmo, meus amados irmãos, aqueles costumes que o próprio Deus mesmo, para provar o povo dele, ele criou os 10, mas depois ele foi dando mais mandamentos, foi ficando mais pesada a sujeição, até que ficou em 613 mandamentos, impossível de qualquer homem. Por mais esforçado que ele fosse, ele não conseguiria obedecer tantos mandamentos. Mas os rituais, a guarda de dias, meses e anos, festas e luas novas, que foram criadas para os israelitas, não para os gentios da nova aliança,
aqueles rituais foram tirados. Aquela guarda de dias, meses e anos e luas novas e sábados foram tirados. Jesus resumiu em 2, por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando aquele fariseu, discriminando nosso Senhor Jesus Cristo, querendo pegá-lo em alguma falha, ele disse, por que tu trabalhas no sábado? Porque Jesus tinha feito um milagre na vista deles. E os teus discípulos colhem espigas em dia de sábado. Imagine a santidade do sábado. Foi o próprio Deus que santificou. Criou os dias, mas no 6º dia, no 4º, se não me engano, ele descansou. Né? Então ele disse que ele santificou aquele dia, não trabalharás. Mas depois, na nova aliança, pode ler lá em Hebreus, viu? Leia que você fica sabendo que o dia de sábado, o dia do Senhor não é mais sábado. Criará aí o domingo, mas o domingo é tão santo quanto o sábado, quanto a segunda, a terça, a quarta, a quinta, porque Jesus disse, está aqui com ele próprio, quem até do sábado. Esse até significa muita coisa. Significa que o nosso descanso hoje chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já nos deu o descanso, e descanso eterno. Ele nos deu descanso espiritual. Não só é da matéria como antes, não. Não jejuar, não vestir tal roupa, não cortar cabelo. Tudo isso passou, não existe mais guardar dias, né? Como guardava o sábado e como guardava. Não se acendia fogo no dia de sábado. Mas nosso Senhor Jesus Cristo disse, está aqui quem até do sábado é Senhor. Ele ensinou os 10 mandamentos, porque ele assumiu a santidade do sábado. Ele não tirou, os mandamentos de Deus não foram só 9. Ficou completo, porque o nosso descanso hoje é nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nosso Senhor Jesus Cristo faz parte dos 10 mandamentos de Deus. Ele é o nosso descanso eterno. É o descanso do sábado. E quando diz aqui na Bíblia o dia do Senhor, que depois eu com a continuação, eu vou dando, de outras vezes, eu vou dando as referências para vocês procurarem em casa. Quando é o dia do Senhor, é o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fala-se o dia do Senhor, é o dia da vinda de Jesus para vir buscar todos aqueles que estiverem com seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tem pessoas que não querem acreditar, mas está no livro da vida. Não está no outro canto. E Jesus disse, aquilo que meu Pai escreve, ninguém apaga. Isso mesmo. Então nós vamos, assim, nós falamos no paz, esperança, amor, benignidade, generosidade, que é a benignidade redobrada, paciência, que é o domínio próprio, né? Nada de estupidez, nada de brabeza, não é isso? Paciência, fé que nosso Senhor Jesus Cristo já nos salvou, não caiamos na ignorância de dizermos que não sabemos, para depois estarmos acreditando que existe outro meio de salvação. Existe um fogo aí criado no mundo, né? Foi criado para se colocar as almas ali dentro do fogo, para aliviá-las com dinheiro, a troco de dinheiro, aliviá-las, não é? Em troca de reza, de missa, de qualquer coisa, mas não existe isso. Só existe o fogo eterno, o fogo que não apaga mais, o fogo de enxofre, que é o inferno, está lá pronto, guardadinho. Mas ninguém foi mando para ele ainda, viu? Não tem ninguém, nem no céu e nem no inferno. Quem nasceu de mulher, nosso Senhor Jesus Cristo, foi? E não teve pecado, esse subiu ao céu, morreu,
ressuscitou, passou 40 dias com os apóstolos, fez milagres, subiu ao céu. Subiu ao céu. Se ele vem nos buscar é porque ele subiu. Se ele estivesse hoje preso numa cruz, como o anticristo de Roma, eu digo anticristo, mas não significa que é aquele que vem antes de Cristo, não, porque não existe outro, viu? Cristo só existe um. João Batista foi mando de Deus para preparar o caminho para Jesus, né? João Batista avisava o povo que se arrependessem, que ele não era Cristo, mas ele estava ensinando, preparando o povo para se arrepender, para quando nosso Senhor Jesus Cristo viesse, já vai levar para o céu. Então, se nós cremos que o sangue de Jesus Cristo derramado já nos lavou todos os nossos pecados, nós não valíamos nada. Quando nós nascemos do ventre de nossa mãe, nós já fomos colocados, né? Que Deus permitiu ao homem casar com a mulher para ter a geração. Saia, minha filha, saia. Saia. Saia, meu filho, saia. Pronto, vai sair. Ui. Derrubar minha água, não. Sim, então, deite aí. Então, aquele germezinho não tinha vida eterna, porque lá, quando nosso Senhor Jesus Cristo, como Santo Pai Eterno, proibiu Adão e Eva para não comerem do fruto proibido, para ver a atenção deles, aquilo foi provação. Deus provou eles, depois de ensinar tanto tempo, tantos anos. Então, o que acontece? Eles caíram, Eva pecou primeiro, o diabo se envoltou naquela serpente. O diabo sabe quem era? Aquele anjo divino, santo, formoso, anjo de luz, anjo benigno. Deus ainda falava anjo, estrela da manhã, estrela d'alva. Imaginem a beleza desse anjo. Mas esse anjo teve inveja de Deus. Queria ser igual a Deus na ciência, na sabedoria. Não conseguiu? Então enganou a terça parte dos anjos do céu. Ele conseguiu enganar. E quando ele enganou, ele foi expulso do céu, que de Deus ninguém esconde nada. Deus também expulsou Adão e Eva do céu. Quando expulsou o anjo, que virou Deus, transformou ele em anjo maligno, dragão vermelho sanguinário, Satanás, a antiga serpente, que o diabo se envoltou numa serpente, e lá na árvore enganou Eva. Deus não falou a verdade, olha. Chamou Deus de mentiroso. Ele que é o pai da mentira, o diabo é pai da mentira. Foi ele que criou a mentira. Aí disse, Deus não falou a verdade. Deus disse isso para vocês. Se vocês comerem a fruta, vocês não vão ficar, não vão morrer. Mas vocês vão ficar igual a Deus. Está vendo a astúcia diabólica? Aí Eva caiu na artimanhas do diabo, comeu do fruto, deu a Adão. Tem gente que malda, diz tanta besteira sobre aquilo, coisas até imorais. Não, eles ainda não tinham se conhecido intimamente, estavam ali como duas crianças, inocentes. Eles vieram, Eva veio e Adão, né, que passaram a viver juntos, e aí passaram a ser marido e mulher, mas já aqui na terra. E foram expulsos do céu. Então eles viviam aqui no pomar.
aqui na terra. E o anjo era que vivia lá em cima. O anjo foi expulso, virou um grande dragão vermelho. Vermelho significa sangue. É o que o diabo, que é comunista, está fazendo hoje. Ele quer abraçar o mundo, como já tomou conta, só não da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é esta, minha gente, que só tem Jesus Cristo como Senhor, como cabeça, viu? Cabeça significa padroeiro, aqui para o mundo é padroeiro. Mas não é padroeiro de barro feito do que quer que seja, e lá no canto uma figura, não, uma estátua, não. É o Cristo vivo e glorioso. Viu? Quem crê que nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por nós, derramou o sangue dele por nós, nos limpou, essa é a fé verdadeira. E se ele subiu, que subiu verdadeiramente, ele vai descer para vir nos buscar para o seu reino de glória. Por isso que eu digo, nós não vamos morrer duas vezes, né? Já nascemos mortos, Jesus nos deu vida. Quando nós estivermos no caixão, para Deus, nós só estamos dormindo, porque o nosso espírito não morre mais. Nasceu morto. Ficou por uns tempos, mas Jesus nos deu vida eterna. Nos deu vida espiritual. Essa vida aqui é passageira. Nós sabemos disso, não é? Mas, e ele vem nos buscar para o seu reino de glória. Essa é a nossa fé. Agora faz parte dos frutos do Espírito Santo de Deus. Faz parte dos mandamentos de Deus. 10. No lugar do sábado, o nosso descanso é Cristo. Nós já estamos descansados, meus amados irmãos, cientes que já vamos subir para Deus e que o diabo não nos toca, não nos engana, porque quem negar o diabo, a primeira besta, é esse que se chama pai. Deus proibiu, Jesus proibiu. A ninguém chameis pai, já era prevenindo o futuro. A ninguém chameis pai, porque pai só o vosso pai que está no céu. Mas aos nossos pais biológicos, ele deu mandamento, pais, mães, né? Cuidado, não envergonheis vossos filhos com atos imorais, roubalheira, falso testemunho, crimes, adultério, chamar o nome de Deus em vão, trocar Deus por ídolos e imagens de escultura. Deixa-me ver. Dizer que Deus mandou, disse que Pedro era a pedra, é mentira. Jesus não disse que Pedro era a pedra, ele disse, está aqui com ele próprio, que até do sábado é Senhor. Isso ele disse aqueles fariseus, né, mostrados. Ele está aqui, quem até do sábado é Senhor. E quando nosso Senhor Jesus Cristo disse, a ninguém chameis pai. O anticristo de Roma, que se diz que vem antes de Cristo, ele está substituindo Cristo. Ele é um vigarista. Deus não mandou ninguém substituir o Filho Santo dele, que ninguém tem esse direito, esse poder, não é? Esse merecimento. E aos filhos, Deus deu mandamento. Filhos, honra. Honra é um amor completo, viu, meus amados irmãos? Honra teu pai e tua mãe. Na velhice, enquanto eles forem novos também, quando tiverem necessidades, ajudar, estar presente, observando, precisa de medicamento, precisa de companhia, precisa de uma casa própria. Vamos olhar o que é que os nossos pais estão precisando, né, para ajudar-nos. E nós, pais de família, que nossos filhos também passem a nos olhar, nos ajudar. Não é isso? Me chamou Joãozinho.
Então é assim que Deus nos ensina os mandamentos de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou assim. Os 2 mandamentos de 613 eram somente 10. Deus mandou, está escrito lá em Deuteronômio, pode prestar atenção. Deus mandou ordem e Moisés foi aumentando, que ficou em 613 mandamentos. Impossível, já os 10 é impossível. Se quem não tiver o Espírito Santo morando aqui, não consegue, viu, meus amados irmãos? Não ignoremos. Quando vermos um irmão, eu digo irmão porque é filho do mesmo Pai, não é? Deus quem nos criou. Para honra e glória do nome deles, aqui escreveu nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Todo aquele que tiver de ser salvo, ele vai reconhecer, através dessa palavra santa. Se ouvir ou se ler, de alguma forma Deus vai nos levar até ela, como me levou através do meu esposo João Pinto. Deus usou ele, que não falava em Deus. Deus usou João, que comprou uma Bíblia Sagrada e começou a ler para mim. E através de mim, do meu esposo, primeiro dele, não é? Me ajudou. Aí passamos a ler a Bíblia juntos. Quando eu lia, ele dizia amém, 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 confirmando. Que estava acreditando e acreditou até morrer. Morrer não, que ele não morreu. Ele apenas dorme em Cristo, viu, meus amados irmãos? Meu esposo João Pinto dorme em Cristo. E é para lá que nós vamos também dormir em Cristo. Todo aquele que em Jesus crê será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, no Senhor. Nem qualquer Jesus não, viu? Que tem Jesus por aí preso nas cadeias, tem Jesus aí jogando bola. Tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Esse é santo. Então, os 10 mandamentos de Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, a nossa vida, a nossa inteligência. Nossa inteligência, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, que é a nossa vida. A alma é a vida, né? Com todo o teu entendimento, aqui a nossa sabedoria, a nossa experiência, está aqui. Com todas as nossas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que nós não queremos de mal para nós, não devemos dar ao nosso próximo. Porque é nosso irmão, somos filhos do mesmo Pai. Agora, pai, irmão legítimo é todo aquele que se une conosco, que crê na mesma igreja da qual nós fazemos parte. Somos membros do corpo de Cristo, é uma igreja só, a de Cristo. Aqui tem um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé em Jesus Cristo como Senhor, uma só esperança, tudo único. Um único Deus que é por que criou todos, é por todos e vive em todos. Ele vive no nosso espírito, de uma vez que nós cremos, é porque ele vive aqui. Que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Aonde? Aqui no nosso espírito. Ninguém diz que Jesus Cristo é anátema, feito maldito, preso ainda numa coroa, numa cruz. Ele morreu como na situação de maldito, amaldiçoado por Deus, porque ele ia levando a nossa maldição no corpo de carne dele, por nós. E nós nascemos pecadores, mas na hora que nós cremos, na hora que Deus marca, na hora que nós
ouvimos a palavra de Deus quando o João estava lendo para mim. Eu ali na pia e ele aqui, com a perninha assim, na quina da mesa. Nenê, tudo que tu faz, Deus condena. Eu me lembro do primeiro versículo que ele deu para mim, foi lá em Deuteronômio 7, 26 e 27, que diz, quando chegasse os israelitas chegassem na terra prometida, na terra de Canaã, não é? Disse assim, todos os ídolos, as imagens de escultura e dos seus deuses, das pessoas que moravam lá, queimarás a fogo. A prata e o ouro das quais eles forem feitos, não queirás, e nem guardarás para ti. Porque malditos são. A imagem de escultura é amaldiçoada por Deus. Que Deus não vai ser adorado através de uma estátua feita por mãos de homem. Aquilo é uma humilhação. Na igreja só tem um Senhor, olha, um só Senhor, Jesus Cristo, complete. Um só batismo. O batismo é a prova do testemunho que aquela pessoa que está sendo batizada é um mergulho na água, não é? Quando ela desce às águas, ela desceu como velha pessoa pecadora. E quando ela sobe das águas, quando ela desce, representa Cristo. Quando desceu às águas, levando a nossa velha pessoa pecadora do corpo de carne dele. É representando a hora que ele desceu para o túmulo. Quando a pessoa sobe das águas, é representando nosso Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou e subiu ao céu e nos ganhou para Ele, nos criou um lugar no céu, nos deu direito, nos deu acesso direto ao Pai. Ele nos fez um com Cristo, nos fez co-herdeiros do céu com Cristo. Oh, meus amados irmãos, isso é tudo. Isso é tudo que nós pudéssemos merecer de bom, não é? Ficar nas condições de uma santidade igual à de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Deus nos fez, viu? Então, meus amados irmãos, e aquela pessoa que nós vemos cometendo qualquer mal, nós chamemos ela, atenção assim, olhe fulano, se souber o nome, chame pelo nome dele ou dela. Olha, fulano, você está falando isso, até um palavrão. O que você vê que a Bíblia condena, então você fala. Viu? Você diz assim, olha, fulano, você está fazendo isso, falando, porque você não sabe que Deus proíbe. Viu? Isso agrava Deus. Isso são das pessoas que não têm Jesus, não têm conhecimento do seu Salvador. Começa a ser assim, meus amados irmãos, ensinando como ensina-se a criança a beber leite. Tem que falar, a Bíblia só nos leva a Cristo, viu? Do começo ao fim. Então, quando nosso Senhor Jesus ensinou os mandamentos, que ele resumiu em 2, já foi tirando todos os costumes, viu? Tudo aquilo que se usava mais dos 10 mandamentos, Deus tirou. E o sábado Deus mudou, porque ele no lugar de a pessoa descansar a matéria, hoje nós descansamos nosso espírito. Viu? Se uma pessoa disser, eu quero descansar hoje, tudo bem, pode descansar, não tem nada. Mas se disser, vou descansar porque é dia santificado para Deus, diga, não, fulano, não faço isso não. Quem é santo dos santos é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele assumiu toda a santidade. É nosso Senhor Jesus Cristo. Então é assim que a gente ensina, viu, meus mais irmãos? Como a criança que não sabe ainda comer assim uma papa, uma comida mais grossa, não é?
Então vai tomar leite. Igualmente é uma pessoa, não vai logo falar lá em Apocalipse, não é? E não vai nunca entender, até nem vai acreditar. Tem que começar como foi que Deus criou o mundo e para quê? Nos criou para o louvor da sua glória. Nos criou a sua imagem e semelhança. É como quando a gente diz, não se pode fazer o homem virar mulher e mulher virar homem, porque Deus tudo que fez foi bem feito. E quem disser que consegue fazer isso ou incentivar alguém, é porque está com o diabo no couro, ele está a caminho do inferno, só falta morrer. Dá um passo do inferno. Então a pessoa tem que ir com calma, dizer, você é obra-prima de Deus. Deus lhe criou para honra e louvor da sua glória. E tudo que Deus tira tem um besourinho, meus amados irmãos, sabe onde mora? Uma formiga, ela sabe o que come, não é? Ela pode levar um monte de folha, bota lá as folhas. Quando aquilo ali vira mofo, que cria aquelas lavras, né? Então ela vai comer no inverno. Trabalha o verão todo e no inverno vai se aproveitar do que comeu, do que guardou, a comidinha guardada, não é? A formiguinha. Até os insetos, eles sabem, eles têm ciência, porque Deus deu sabedoria a eles, viu? Vá uma pessoa, olhe para si, cada um, veja como você é bem feito. Comece pelo cérebro. Uma pessoa sem cérebro não é ninguém, não sabe nem aonde está, meus amados irmãos. Não sabe do nome, não sabe se aquele ali é filho dela ou se não é filho. Que absurdo, não é? Então vamos dar graças a Deus, sermos o que Deus nos criou. Se Ele me criou mulher, graças a Deus por esse dom que Deus me deu. Se criou homem, aquela pessoa é um homem e está ouvindo falar que ele merece, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Graças a Deus por isto. Deus sabe por que criou ele como sexo masculino. Deus sabe, não é? Então nós vamos ler agora, meus amados irmãos, sobre a superioridade da palavra de Deus, meus amados irmãos. Todo esse livro aqui, meus irmãos, chama-se A Palavra de Deus. Sabe o que significa? A Palavra de Deus é Jesus nos alimentando com estas verdades. A verdade que liberta chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Ele nos enche? Como é que Ele fala conosco? Através da palavra. É ouvindo que se aprende, ou então é o próprio Deus que manda que a pessoa leia. E quando a pessoa lê, essa palavra é para mim, essa palavra dá certo comigo, eu estou precisando dessa mensagem. Eu tinha de ouvir essa mensagem hoje. Aí chega aquela emoção. Eu sei que Deus existe, como é possível? Era aqui, isso aqui que eu estava... Tem pessoas que sofrem até tem o nome que dá do problema, que fica desejando que aconteça todos os males a ela, não é? Fica desenganada da sorte de tudo, sem futuro, porque não crê em nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. Não é? Então eu vou ler, meus amados irmãos. O nosso assunto é a continuação. Nós lemos na passagem anterior, foi sobre a mesma carta de Paulo, a segunda carta de Paulo, capítulo 1, começando, eu comecei, foi a continuação da primeira, da carta de Paulo, da segunda carta. Eu já dei início aqui no capítulo 12, de 12 que eu li do 12 ao 15, o mais recente. E agora nós vamos ler de 16, no mesmo capítulo 1 da segunda carta de Pedro, do versículo 16
ao 18, só são apenas 3 versículos. Sim, eu comecei a explicar os mandamentos de Deus, os 2, né? Resumidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como nós falamos sobre os frutos do Espírito Santo que tem lá em Gálatas 5, de 16 por diante, já dá para meus irmãos prestarem atenção, ler, que ali estão os mandamentos de Deus. Você só vai encontrar 9, mas pode completar com a fé na salvação, nossa salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, do sofrimento, morte e ressurreição, viu? E da vinda dele que vem nos buscar. Essa é a nossa esperança. Então, a superioridade da palavra de Deus, a grandeza, né? Nada se compara a ela. Então o apóstolo Pedro continua. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas como se fosse historinhas inventadas, né? Historinha de trancoso, esse negócio de enganar a criança como se ensina, não é? Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, histórias inventadas, fábulas engenhosamente inventadas, bem trabalhadas, não é? Mas tudo invenção, filmes, tudo inventado. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O apóstolo Pedro viu Jesus frente a frente, conviveu com ele. Tanto Pedro como os demais apóstolos, né? Os 12. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória. Ele, Jesus, nosso Senhor, ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, me alegro. Ora, esta voz, vinda do céu, nós, os apóstolos reunidos, não é? Nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, depois da morte dele, não é? Ele mandou esse recado. Ouviram a voz dele, os apóstolos, e creram, não ouviram, mas não viram, não é? Mas creram porque eles já tinham vivido com ele aqui na terra. Então, meus amados irmãos, fica para a pregação seguinte, se Deus quiser. Eu ainda não melhorei da voz, ainda estou rouca, mas assim mesmo vou cantar, se Deus quiser. Olhe, do 19 é o seguinte tópico, viu? Do 19, pouquíssimo. 19, 20 e 21, 3 versículos também, tá bom? Se Deus quiser, será o próximo. Então agora nós vamos encerrar cantando um hino que eu sempre tive muita vontade, ainda não sei decorado, mas eu trouxe a cópia e eu vou fazer uma tentativa. Mas primeiro vamos nos despedir, e o hino fica por último. Vamos nos despedir dando graças a Deus por mais um dia de vida, de paz, de amor, de todos os dons do Espírito Santo, que Ele nos ensina, nos protege, nos guarda, nos livra de todos os males, para que nós vivamos buscando a que é nosso Senhor Jesus Cristo.
E para a honra e glória de Deus foi que Deus nos criou. Então nós vamos cantar. Primeiro eu vou declamar. Que cada louvor é extraído da Bíblia Sagrada. Então eu vou declamar. Pai, eu quero te amar. Meu Deus lá de cima. Sai, amor, que já ainda agora foi a Aninha. Calma, olha pra aqui, calma. Jeito. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés, Senhor, me ajoelhar. Mais perto quero estar de ti, Senhor, te adorar com tudo o que sou e te render glória e aleluia, alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti estarei. Oh, meu Deus, o que é que eu faço? Ele está com fome, calma, olha aí. Estarei. Pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale, no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Ele está desejando um abraço do Pai. Toda a minha alma deseja a ti, ó Pai. Junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Agora vamos ver. A voz está fraquinha, rouca. Mas graças a Deus não falta fôlego não, viu? Está normal. Vamos ver. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai.
Toda a minha alma deseja a ti. Junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém, Senhor Jesus Cristo. Para a honra e louvor da tua glória, meu Deus, é que nós estamos aqui. Lhe agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor nos concedeu, não é? Está concedendo. Amanhã já começa o primeiro dia de janeiro. Estamos cheios de esperança, meu Deus, e pedindo com fé, esperança e amor e confiança que o Senhor não deixe, meu Deus, os comunistas tomarem conta do nosso país, que eles estão querendo devorar o nosso país com a lei satânica deles. Não deixe não, meu Deus. Deixe o nosso presidente Bolsonaro, homem de Deus, homem que já leu a Bíblia Sagrada, já conhece os teus mandamentos, meu Senhor, já conhece Jesus Cristo como seu Senhor. Ele ainda tem algumas dúvidas porque ele só leu, mas não recebeu explicação. Tem que ele se interessar, procurar explicação, ou alguém se interessar e vá ensiná-lo. Meus amados irmãos, ele ainda está iludido com as imagens de esculturas, mas aí é com Deus. O nome dele, se estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, Deus vai chamá-lo, vai mostrar, indicar a pessoa, e diz assim: vai fulano de tal, como disse a Filipe, vai em tal lugar e chama Bolsonaro e lê essa palavra de Deus para ele, que ele está precisando. Ele leu a Bíblia, mas ele ainda não entendeu, ele está ainda iludido com os ídolos e as imagens mortas. Tenho certeza, meu Deus, que Bolsonaro é um homem de Deus. Só falta ele crer realmente como a Bíblia Sagrada ensina. Lhe damos graças, meu Deus, por mais um dia de vida e o ano inteiro que Deus nos deu, e lhe pedimos que continue nos abençoando, nos livrando da peste, fome, guerra, raios, tempestades, todos os males e perigos que nos possa flagelar. E, meus amados irmãos, vamos pedir a Deus com fé, esperança e amor e crermos que Deus tem poder. Deus diz: crê. Todo aquele que em Jesus crê será salvo. Quem não crê já está condenado ao inferno. Se não crê, é porque o nome não está escrito no livro da vida. Aí morre sem Deus. Mas nós confiamos. Deus está no comando de tudo que é nosso, até do mundo inteiro, não é? Está no comando do nosso Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, ninguém toma. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém.